tudo bem? Eu sou a professora Ana da Robótica. Para começar a nossa aula, eu preciso que você pegue o seu caderno, sua folha de registro, coloque a data de hoje, aula 31, Robótica, e o tema que é Código Binário. Então, colocaram a data de hoje? Então, o tema da nossa aula é código binário. Nós já vimos numa aula anterior o código binário, que é como o computador se comunica. Assim como nós falamos o português, algumas pessoas falam o inglês, a língua do computador é o código binário, é como ele entende. Então, nós podemos colocar outras formas, mas ele vai se comunicar entre um e o outro e dentro do sistema através do código binário. E por que binário? Porque vai utilizar somente dois números, o 0 e o 1. Vamos entender um pouquinho melhor como ele funciona através deste vídeo? Ao longo da história, muitas civilizações usaram o sistema de numeração decimal, que é composto de 10 dígitos, do 0 ao 9, com os quais é possível criar infinitos números. No entanto, os computadores funcionam de maneira diferente, pois usam um sistema numérico que possui apenas 2 dígitos, o 1 e o 0. Este sistema é conhecido como binário. Os computadores precisam de informações para funcionar corretamente. Essas informações digitais ou dados são compostos por bits. Bit é a abreviação do termo binary digit, ou dígito binário em português, e é composto de um único número, o 1 ou o 0. Esses bits podem ser combinados para criar unidades de armazenamento maiores, como bytes, megabytes, etc., que usamos para medir nossos arquivos. Quanto maior for o arquivo, mais bits ele possui. Por exemplo, um vídeo de alta resolução é composto de milhões e milhões de uns e zeros. Mas como é que esses uns e zeros funcionam e permite que um computador trabalhe? Pense no sistema binário como uma lâmpada. Imagine que o 1 representa quando ela está acesa e o 0 quando está apagada. Com este sistema, a luz está acesa ou apagada e não há outras possibilidades. Desta forma, os bits são uma fileira de combinações diferentes entre uns e zeros, que formam um tipo de código. Seu computador processa rapidamente esse código e o transforma em dados, que lhe informam o que fazer. Neste momento, você pode estar se perguntando por que os computadores usam código binário em vez de um sistema decimal. Como mencionamos anteriormente, o código binário possui apenas 2 estados. Se o sistema decimal fosse usado, além desses 2 estados, nossos computadores teriam mais 8 estados. Imagine quanto trabalho eles teriam para processar toda essa informação. Por este motivo, o sistema binário é muito mais fácil de ser processado por nossos equipamentos, porque consome menos espaço. Assim como os átomos compõem o nosso mundo, no plano digital os vídeos, textos, imagens e outros elementos podem ser decompostos no código binário. E embora não possamos vê-los, tudo é uma composição de números uns e zeros. Vocês viram que interessante essa explicação sobre o código binário? Conseguiram entender como ele funciona? Então, e na aula anterior, numa das aulas anteriores, nós vimos essas cartinhas, vocês lembram?
Então, essas cartinhas que representam os códigos binários, a gente chama de bits. Então, eles sempre vão estar sempre o dobro da sua próxima carta. Então, nós temos ali a cartinha com o número 1, com o número 2, 4, 8, 16, 32 e assim por diante. Elas representam os bits, certo? E são sempre o dobro da próxima cartinha. E elas são sempre representadas desta forma para que vocês consigam entender como é o funcionamento da construção do código binário. Vocês lembram dessa combinação? Então, veja aí na tela. Quando o cartão com a face está para baixo, né, representado ali pela cor preta, ele representa o 0. E quando ele está com a face para cima, mostrando ali o número, as bolinhas com a quantidade, ele representa o número 1. Então, o código binário é composto pelos números 0 e 1, lembra? Então, vamos relembrar aqui como formar um número decimal com código binário? Vamos relembrar? Veja aí, como nós podemos compor o número 18? Nós estamos ali com as cartinhas 1, 2, 4, 8, 16 e 32. A gente sempre começa pelo número maior e vai descartando as suas quantidades até chegar no número que a gente precisa. Então, vamos lá. 32 é maior do que 18, então eu vou virar para baixo e vai representar o 0. 16, ele vai se manter, vai ficar para cima e vai representar o número 1. 8, se eu fizer a adição de 16 mais 8, vai ser muito maior do que 18. Então, eu também vou virá-la para baixo e vou representá-la enquanto 0. O 4, se eu fizer a adição de 16 mais 4, também vai ser maior, um número maior que 18. Então, vou virá-la para baixo e vai representar o 0. E o 2? 16 mais 2 é igual a 18, então vou mantê-la para cima. E vai representar o número 1. E a cartinha com o número 1? Se eu fizer a adição, 16 mais 2, 18, mais 1, 19, vai passar do número. Então, eu vou virá-la para baixo e vai representar o 0. Então, o número decimal 18 no código binário do computador é representado dessa forma. 0, 1, 0, 0, 1, 0. Então, veja aí, o que você escreve? Você escreve o número 18. O que o computador entende? 0, 1, 0, 0, 1, 0, que é o código binário. Vamos agora para mais uma questão. Em um bolo de costumamos usar velas com números que representam a idade, certo? Qual é a idade que está representada neste bolo? O número 12, então significa que a pessoa está fazendo 12 anos. Você já pensou em utilizar velas binárias no seu próximo aniversário? O Miguel fez isso, veja aí na tela. Em seu aniversário, Miguel resolveu utilizar velas binárias para representar sua idade. Observe as velas e descubra quantos anos ele está fazendo. Vou dar um tempinho para que você olhe para essa tela e tente compreender quantos anos o Miguel está fazendo. E aí, você conseguiu identificar qual é a idade do Miguel? Vamos conferir? Olha aí o bolo dele. E agora eu vou apresentar as cartas. Olha aí, então, uma vela está apagada, então representa o 0. A outra vela também está apagada, então representa o 0. Uma está acesa, que representa o número 8, então vai ficar com o código binário 1. A seguinte está apagada, então vai representar o 0. A próxima está ali com o número 2, certo? E ela está acesa com o código representado o 1. E a seguinte está apagada também, que representa o 0. Se eu olhar as cartinhas que estão viradas para cima com o código binário 1, nós temos o número 8 e o número 2. 8 mais 2 é igual a
10. Então, essa forma, o Miguel está representando o número 10. Então, em código binário seria 001010. Então, é a idade dele, 10 anos, porque as cartinhas que estão representando o código binário 1 é a 8 e a 2. E fazendo a adição de 8 mais 2 é igual a 10. Vocês acharam interessante essa experiência? Agora eu vou contar para vocês uma coisa bem legal. Os códigos binários estão na nossa vida o tempo todo. E também não só nos computadores, mas em outros locais também que talvez você não tenha imaginado, como no código de barras. Você já viu um código de barras em alguns produtos? Veja aí alguns exemplos. Nós temos ali nos produtos como o macarrão, no feijão, no arroz, no medicamento, nos produtos, nos brinquedos, em vários locais. Para que eles servem? Para facilitar, né? Quando você vai no mercado, em algum lugar, a pessoa passa, né, esse código no leitor, que vai passar a informação desse produto para o computador, ali vendo o seu preço e fazendo, né, toda a parte de organização de que aquele produto foi comprado. Mas como ele funciona? Ele é baseado nos códigos binários. Então, ele é feito uma leitura através de infravermelho, né, que vai fazer essa leitura dessas barrinhas, que vai mandar essa mensagem para os computadores. Lá no computador, ele vai fazer uma mensagem transformando aquelas linhas e aqueles números em códigos 010101. E ali ele consegue passar essas informações para o computador, dizendo qual é o produto, qual é o valor e também registrar no sistema que aquele produto foi comprado. Então é uma forma de facilitar o dia a dia. Você imagina que antes de inventarem os códigos de barra, as pessoas tinham que colocar o preço, ir somando, calculando, depois elas tinham que passar para outra pessoa conferir no estoque que aquele produto havia sido comprado. Então dava muito mais trabalho. Com os códigos de barra, isso foi facilitado. E vamos entender como eles funcionam? Veja na próxima tela. Então, as linhas pretas representam o código binário 1. Então, sempre que tiver uma linha preta, ele vai representar o 1. E os espaços em branco entre as linhas representam o código binário 0. Então, é dessa forma. Então, aquelas linhas estão representando o 1 e 0 o tempo todo. Veja mais algumas informações. Olha aí, nós temos ali apresentado o código 101. Veja que nós temos uma linha preta, um espaço branco e uma linha preta. No outro também, nós temos ali o código binário 01010. Nós temos ali o espaço branco, uma linha, espaço branco, uma linha, espaço branco. E quando ela estiver mais forte é porque tem várias linhas juntas. Veja outra informação. O código de barras é dividido em 95 partes do mesmo tamanho. Veja ali, ó, está marcado por uma seta, essa divisão de como ela acontece. Estão vendo ali que tem vários ali em cima, zeros e uns. Então, às vezes você vê uma linha mais grossa, então quer dizer uma linha preta mais grossa, significa que tem vários códigos representados no 1. Os códigos são separados em 15 partes durante a leitura pelo computador. Ele separa dessa forma. Veja aí, está marcado com um retângulo. Ali vocês estão vendo que tem várias combinações de 1 e 0, dependendo da sua segmentação. Mas e como é que o computador faz essa leitura? Este cálculo, como isso acontece? Ele tem também, além dessa divisão aí por códigos de barra, a separação do tamanho. Olhem aí. Nós temos ali também a separação que está marcado como roxo, ali que vocês estão vendo na tela, que é a barra esquerda. Nós temos a barra central e a barra direita. E ali ele vai saber, quando você passa o código, qual é o lado que você está passando, para que ele faça a leitura correta. Se está da direita para a esquerda, ou da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então, através dessas barras de controle, ele sabe qual é a posição do código que ele está sendo passado para fazer o cálculo corretamente. Viram que interessante? E tem mais algumas coisas bem legais sobre os códigos de barra. Vejam na tela. E esses números? Eu separei eles por cores para explicar para vocês.
A cor amarela representa o país em que o código foi gerado. Aqui o Brasil é representado por 7, 8, 9. Então, os produtos produzidos no Brasil vão ter este código. Em verde, estão marcados ali alguns números. O número da empresa que produziu o item, né, ou o segmento daquela empresa. Em vermelho, a descrição das características do produto, se ele é um alimento, se ele é medicamento, se ele é roupa. E, por último, o que está marcado em azul é o dígito verificador, que é para verificar se os códigos estão corretos. E aí, você sabia dessas informações? Veja como os códigos de barra estão presentes na nossa vida e no dia a dia e como eles são importantes. Mas além do código de barras, esse mais conhecido, nós temos um código que está sendo muito usado atualmente. Você já viu esse? É o QR Code. E o que ele significa? Em inglês é Quick Response, que quer dizer resposta rápida, porque ele consegue fazer uma leitura de informações muito rapidamente. Então ele consegue ali colocar links, fotos, informações, reportagens, vários conteúdos, né, informatizados de uma forma muito rápida. Com a leitura do celular, ele faz uma leitura desse código, ele vai passar para o celular dessa forma ali em códigos binários, em zeros e uns, e ali ele vai fazer essa combinação, conseguindo transformar isso em uma imagem, em um texto, em um link ou algo para que você possa acessar muito rapidamente. E você sabe quando ele surgiu? Será que ele é antigo? Será que ele é novo? Vamos ver? O QR Code foi criado no Japão em 1994 para identificar peças de automóveis de maneira mais rápida na fábrica de montagem. Então, lá na fábrica de montagem de automóveis, as pessoas separam as peças para a montagem. E ali, para facilitar, para que elas encontrassem as portas, encontrassem as peças, então eles fizeram este código, que era mais rápido até do que o código de barras. E ali, depois de um tempo, isso se popularizou e passou a se tornar comum na nossa vida. E então as pessoas passaram a usar para transmitir informações muito rapidamente. Vamos ver mais algumas coisas bem interessantes? Veja aí na tela. Então, novamente, os espaços em branco entre as linhas representam o código binário 0 e os espaços pretos representam o código binário 1. E ali ele tem toda uma divisão um pouco diferente, ele não vai ter linhas, ele vai ter quadradinhos. Mas ele também internamente é dividido por linhas. Veja ali o exemplo da primeira linha. Nós temos ali 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0. Então, ali vocês podem ver que tem espaços em brancos e algumas cores pretas. Ali a fórmula de cálculo e de composição de bits é um pouco diferente e um pouco mais complexa. Aqui no caso, quanto maior o QR Code, quanto mais quadradinhos ele tiver, maior a informação que ele está guardando. Se é uma foto, se é um texto, ele vai ter mais cores pretas. E se ele tem menos informação, ele vai ter mais espaços em brancos. E a leitura dele, ele tem esses quadradinhos ali, que vocês estão vendo, aí em cima e um abaixo, para que o nosso celular ou o nosso dispositivo saiba a posição correta que ele está para realizar a leitura. E ali ele vai fazer a leitura e vai codificar, transformando em códigos binários 0 e 1. Interessante, não é? Então, agora nós vamos para o desafio da matemática. Então, nós vamos fazer vários cálculos. Vocês sabiam que a ciência da computação, que estuda, né, os computadores e também essa criação de códigos de barra, QR Codes, usa muita matemática? Sim, tem muitos cálculos envolvidos e eu vou mostrar para vocês. Lembra que eu falei do dígito verificador, que é o último número? Então, o último dígito no código de produtos é baseado em uma combinação matemática de todos os outros dígitos. Ali está circulado o número 7. E agora eu tenho um desafio. Vamos descobrir o dígito verificador do código de barras? Nós temos esse código aí. E eu escondi o dígito verificador. Observe que tem uma bolinha vermelha encobrindo.
Como que a gente vai fazer para descobrir este número? Vários cálculos. Então, primeira coisa, quando você pega um código de barra, você precisa ver quantos números ele tem. Verifique se o código de barras possui 13 dígitos e escreva-os em 2 linhas alternadas. Se ele tiver 12 dígitos, vai ser um outro cálculo. Nós vamos nos basear no de 13 dígitos. Neste caso ali, eu vou alternando. Então, eu vou criar 2 linhas, a primeira e a segunda. E eu vou compor aquele número que está ali, 7, 8, 9, 3, 2, 4, 2, 5, 0, 7, 4, 2, de forma alternada. Veja, então, na primeira linha o 7, na segunda o 8. Primeira 9, segunda 3. Primeira 2, segunda 4. Primeira 2, segunda 5. Primeira 0, segunda 7. Primeira 4, segunda 2. Vou dar um tempinho para que você registre essas 2 linhas no seu caderno para continuar os cálculos. E aí, conseguiu? Então, nós vamos começar os nossos cálculos. Primeiro, nós faremos a adição da primeira linha. Então, quais são os números? 7 mais 9, mais 2, mais 2, mais 0, mais 4. Vai dar quanto? Eu vou dar um tempinho para que você faça essa adição e eu já volto com a resposta. E aí, conseguiu calcular? Então, o valor dessa adição é 24. Anote aí no seu caderno. Então, agora nós vamos fazer a adição da segunda linha. Veja aí, 8 mais 3, mais 4, mais 5, mais 7, mais 2. Quanto vai ser? Vou dar um tempinho para você calcular. E aí, conseguiu? Então, o resultado da adição é 29, anote aí. Agora, vamos para o próximo cálculo. Olha aí, multiplique o total da soma da segunda linha por 3. Qual foi o valor? 29. Então, 29 vezes 3 é quanto? Vou dar um tempinho para que você faça essa multiplicação. Muito bem, então 29 vezes 3, o resultado é 87. Registre aí no seu caderno também. E agora nós vamos para o próximo cálculo, veja aí. Adicione o valor da multiplicação que você acabou de fazer ao total da primeira linha. Vocês lembram? O resultado da multiplicação foi 87. Você lembra o valor da primeira linha? 24. Então, você vai fazer essa adição.
87 mais 24. Mais um tempinho para você. E aí, conseguiu? Então, o valor dessa adição 87 mais 24 é igual a 111. Agora, eu preciso que você preste bastante atenção. Nós temos mais um cálculo, veja aí. Observe qual o próximo número da sequência numérica terminado em 0. Se eu tenho 111, qual será o próximo seguindo ali? 112, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, 120 será terminado em 0, ou seja, a sua unidade será 0. Então, eu vou colocá-lo ao lado. Se o meu número fosse 125, então o próximo seria 130. Se fosse o meu número, o resultado da minha adição fosse 138, o próximo seria 140. Conseguiu entender a sua lógica? Então, agora, preste atenção. Para mais um cálculo, faça a subtração entre o resultado dos cálculos e o número terminado em 0 da sequência numérica. Então, o número da sequência numérica era 120, certo? O cálculo que eu fiz deu 111. Então, eu vou fazer essa subtração. 120 menos 111. Quanto vai dar? Vou dar um tempinho para vocês. E aí, conseguiu? Então, 120 menos 111, o resultado é 9. Então, chegamos a um único número. Será que é a resposta certa? Será que todos esses cálculos foram possíveis e deu certo para que a gente encontre o dígito verificador do código de barras? Vamos ver? Qual é o dígito verificador do código de barras? Vamos lá, atenção! 1, 2, 3 e tcharam! O resultado do nosso cálculo foi 9 e o dígito verificador era 9, vocês viram? Então, usando a ciência da computação, descobrimos o dígito verificador do código de barras. Que tal você fazer todos esses cálculos e descobrir aí na sua casa outros dígitos verificadores dos códigos de barra aí dos produtos da sua casa? Vocês viram que interessante? E quantos cálculos foram necessários? E o computador faz isso muito rapidamente. Cada vez que ela passa na maquininha que ela faz pi, então ele faz todos esses cálculos. Veja como ele processa os dados muito rapidamente. E aí, se você fizer essa atividade, registre e mande para a gente. Isso, eu quero ver você calculando os códigos de barra da sua casa. Não esqueça do nome completo do estudante, nome da escola e a sua turma e o registro da sua atividade. Eu quero ver você calculando os códigos de barra da sua casa. E não esqueça que o endereço é robotica@curitiba.pr.gov.br e você precisa da ajuda de um adulto para enviar esse e-mail. E quando você enviar, fique de olho que nós estamos respondendo, enviando uma autorização para que a sua atividade passe aqui na nossa aula. Espero que você tenha gostado de conhecer sobre os códigos binários, códigos de barra, QR Code e muitos cálculos. Então, eu quero receber a sua atividade. Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Até a próxima! Tchau!